Olá, Richard, tudo bem? Agora sim. Tudo bom? Bom dia, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ótimo, agora sim. Tudo bem, Richard? Tudo bem, graças a Deus. Prazer O falar senhor com... chegou a ver, o Já senhor tá, chegou a verificar o já tá e-mail, aberto tá aqui, bem? já tô olhando, viu? Tá bom? Pode, tudo com Então, muita tranquilidade. Vai dar certo, conta comigo, mas com o professor você ganha um amigo aqui. Quero o seu bem, tá bom? muito bem, muito obrigado. Richard, fica à vontade, viu? Em falar do seu jeitinho. Já tô com o documento aberto aqui, já tô acompanhando, mas eu quero ouvir de você também, para poder trazer mais informações e te ajudar, tá bom? O que está acontecendo, Richard? Fica à vontade. Bom, conforme está descrito no documento, no e-mail, a intenção minha seria entrar com uma ação de adjudicação compulsória inversa, né? É inversa que se fala, né? Isso Não mesmo. reversa, É verdade, é isso mesmo, Richard. inversa. Inversa. E conforme eu coloquei aí, em 1999, meus pais compraram esse apartamento lá do Guarujá e foi feito um contrato particular de venda para os atuais proprietários. Ele era o seu Henry, é o dono da Unigel. Ele é a oitava maior fortuna do Brasil, tá? Na época foi muito bom o contato com ele, tudo, foi maravilhoso. Fizemos um contrato de compra e venda, mas como o apartamento fica no Guarujá e está na orla da Marinha, ele depende do Serviço de Proteção da União, que são as áreas onde no passado os indígenas habitaram, por exemplo, o Largo de São Francisco foi habitado por indígenas, né? Verdade. Lá paga SPU também. No centro da cidade tem vários locais, que às vezes... Aí foi feito o contrato, nós estivemos, tem o livro, notas, tudo do apartamento e as vagas. Aí com o Banco Ford, a gente esteve lá no Serviço de Proteção da União, falamos com o diretor, que na época se reportava ao atual ao presidente, Fernando Henrique Cardoso. Ele informou que isso daí demoraria muito, porque eles tinham muito serviço para fazer e não dava para recolher a faixa da Marinha, tá? O SPU, que é o Serviço de Proteção, que tem que recolher uma taxa para levar a registro. Bom, e aí tudo bem. Aí ele pediu para mim reformar o apartamento para ele, foi muito gentil, eu acabei fazendo o serviço, tudo que ele me pediu. E conforme está aqui, em 1 de junho de 99, a gente vendeu esse apartamento para ele, no total de 220 mil reais, Tá. sendo 200 mil ele pagou no ato, isso em 2000, né? E ficou 20 mil reais para serem pagos no ato da escritura definitiva. Esse senhor Henry, eu acho que ele é casado com umas 5 mulheres. E ele colocou no nome de uma delas, é a Dona Ivone, mãe dos filhos dele que trabalham na Unigel. Aí a proposta deles ficou, aí estivemos com o Dr. Raimundi Schindler, se eu não me engano, que era o diretor-presidente do Banco Ford. Aliás, a Ford encerrou, o banco também está querendo encerrar toda a documentação. Aí a Toselli, ou Tosini, É. advogados, me procurou para fazer a escritura de venda dele, né? Aí eles entraram em contato comigo, vou chamar o seu Henry, o atual proprietário, embora está em contato com o telefone, entrou em contato e puseram um advogado que me ligou fazendo uma proposta para fazer as escrituras. Como estava no nome do meu pai e da minha mãe, foi feito o inventário disso, porque eles faleceram recentemente, ou seja, morreram agora há 2, 3 anos atrás, com 94 anos. Aí passou, nós fizemos todo aquilo, ficou para o nome meu e da minha irmã, eu deixei tudo para minha irmã, tá? Tá.
E aí começou essa discussão, a proposta deles inicial era de pagar 150 mil reais e fazer a documentação. Então estavam criando a Tosini lá, advogados, o Dr. Marcos, que é o que foi o advogado encarregado da negociação, e o Richard, eu. Tá. Aí eu peguei o contrato, vi a incorporação, falei com o oficial de cartório de São Caetano, que foi que lavrou a escritura, que ele fazia toda a documentação da Ford na época, tá? Do Banco Ford. Ele que fazia as escrituras de tudo. Aí ele passou para mim e ele falou, não, a correção aí é 6% ao ano, mais o FGF. Bom, GPM, né? não lembro, Mas GPM. da Getúlio Vargas. Tá. Aí eu fiz o cálculo, aí veio uma discussão rápida. O cálculo é assim, é 6% ao ano, mas o primeiro ano é 6%, o outro ano é 6% mais 6% do ano passado, né? É verdade. Ou seja, chama juros compostos, né? É. E o valor que chegou foi de 426 mil reais, conforme está aí no e-mail. Eu mandei para o doutor Patrick, que era advogado lá da Unigel, falei com o filho dele, que é o seu Marco, falei com a filha, falei com toda a família lá, que eu não sabia quem era quem. Aí esse doutor Patrick disse que a correção estava errada e que os juros não eram compostos, ou seja, eram juros simples. Então, de 426 mil, ele passou para 276 mil esse cálculo. Inicialmente, eu discuti um pouco, foi bem isso por e-mail, está gravado, pode ser feito uma ata notarial se for necessário, tá? Aí depois eu pensei, falei, quer saber de uma coisa? Vamos tirar isso da frente e vamos fechar nos 276 mil. Só que aí eles parece que pularam fora. Voltaram com o outro advogado falando que o valor era só de 150 mil reais. É foda, né? E não se manifestaram mais de maneira nenhuma. Ou seja, parece que os advogados da Unigel, como eu falei que é a oitava maior fortuna, eles têm uma dezena de advogados lá, parece que eles estão querendo, desculpa a minha colocação, parece que eles estão querendo mostrar serviço. E não é a quantidade, é a qualidade, né? O que eu falo que eu dou aula todo dia, né? E eu percebo que às vezes o advogado tem aquela postura, mas falta muito conhecimento, não sabe nem escrever, é complicado. Não, mas não fique preocupado com isso não, em quantidade que eles têm de advogado. Não, isso... É claro que a gente sabe que o Brasil é um país corrupto, sujo, né? Então tem corrupção dentro do judiciário. Isso me preocupa também. Mas quantidade não é qualidade. Pelo contrário, esses escritórios grandes são péssimos, né? Porque eles prestam um serviço do quê? Prestam um serviço copia e cola. Então, eles contratam uma mão de obra barata, que não sabe nem escrever, não sabe nem interpretar e que sai copiando e colando. Então, eu digo que não tem qualidade nenhuma, não é um escritório artesanal, né? Então, é complicado. Deixa eu falar uma coisa, com muito carinho, quero o seu bem. Richard, por que você pensou na adjudicação compulsória inversa? Até para te explicar melhor, quer ver? A adjudicação compulsória é uma ação sensacional. Até escrevi um livro recentemente sobre ela. Você consegue obrigar o vendedor a transferir porque se pagou. E aí surge no Brasil de 15 anos para cá a possibilidade da inversa. Então eu, vendedor, recebi, mas o comprador fica enrolando. Então eu ingresso com uma ação contra ele para poder obrigá-lo ele a transferir para o nome dele, uma vez que eu vendi. Se não fizer isso, o próprio Poder Judiciário faz através de uma carta de adjudicação. E agora, né, você acho que ficou sabendo, Richard, agora tem a adjudicação compulsória extrajudicial, aquela que é feita no cartório. Legal, é um instrumento que eu gosto muito, eu faço muito aqui no escritório. Mas por que você pensou... Extrajudicial? Agora tem a extrajudicial também. Mas por que você pensou na adjudicação compulsória inversa? Quem te orientou a isso? Por quê, Richard? Por quê? Eu comecei a pesquisar e vi que pesquisei na internet, né? Quando eles se negam a fazer a escritura, cabe para eu quero que eles façam a escritura. Aliás, o Banco Ford quer que eu faça a escritura. Eu falei que eles têm que fazer a escritura, né? Porque eu tenho uma escritura
não levada a registro ainda. Tá. Porque na época de pagar o SPU, que foi toda a discussão, eles estavam com problema nos loteamentos, tudo, e era muito serviço, tinha pouco funcionário e demorava 2, 3 anos. Tá. Sem o SPU pago, você não pode levar registro, lá no Guarujá, vou pensar, na Orla Marítima. Né? Tá. E ficou parado, isso daí, parado, a ponto de que eu comecei a pesquisar. Eu não me lembro quem é, eu acho que é doutor Gouguet, eu não sei quem fez, não sei dizer, eu sou leigo nisso, né? Quem fez a lei, quem trabalhou nela, ela é recente, acho que ela tem uns 3 anos, ou um pouquinho mais, né? Que você obriga eles fazerem a escritura, né? Agora, diante dessa colocação que eles querem fazer e não querem pagar, eu acho que cabe alguma ação aí. Não, cabe sim. Entender. Hoje que. Hoje, pelo pouco que eu li, né? não, mas você ganhou um amigo aqui, mais que um professor, eu quero te ajudar. E essas minhas perguntas. Vídeos e vídeos do seu trabalho, o seu livro. Legal. E no pai da matéria aí, né? Muito obrigado. Não, mais que o professor, você ganhou um amigo. Eu quero o teu bem, porque a minha preocupação é o que eu falo para os meus alunos. Eu dou aula na pós todo dia, todo sábado, né? Até vou mudar o planejamento de vida para ficar mais perto da família. Porque a gente ensina muito, ama o que faz e aprende muito. Quem dá aula não só ensina, mas aprende muito. Mas hoje eu também estou querendo cuidar um pouquinho da saúde, né? E a vida nossa é muito corrida. Mas eu sempre falo para os alunos, cuidado, porque a faculdade de Direito ela é muito fraca, ela é necessária, senão a gente não estaria aqui, mas ela é muito fraquinha. Por quê? Você aprende muita coisa errada. Invadiu a reintegração de posse. Não é. Se o cliente tem registro, eu não vou fazer reintegração de posse, eu vou fazer uma ação reivindicatória. Morreu o inventário. Não. Vou fazer inventário do quê? Se o imóvel está regularizado, o nome do falecido é falecido, é legal, vou fazer inventário, mas se está irregular, vou fazer inventário para quê? Talvez seja reurb, uso capião. E outra matéria que é muito mal dada é a adjudicação compulsória. Porque a adjudicação compulsória é uma ação muito legal, muito interessante, eu falo até nesse livro agora, mas ela é traiçoeira. Por que traiçoeira? Porque você ganha e às vezes não leva, não consegue registrar. Então deixa eu te fazer algumas perguntas importantes para te proteger. Hoje, quem tem a posse desse imóvel? A família do seu Henry. Tá. Eles que têm a posse do imóvel. Outra pergunta importante também, eles que pagam IPTU, eles que pagam. Ou seja, eles estão lá há 22 anos, com todos os direitos até de um uso capião. Uso capião, verdade. No meu caso, uma dívida, se o senhor vê o contrato de compra e venda, lá está bem claro, né? Eles têm uma dívida de 10% do valor do imóvel, que não foi paga ainda, né? Essa dívida, ela pode ser executada, né? É claro que a gente precisa tomar cuidado com a prescrição, mas quando existe um contrato e ele não foi cumprido, dá para eu fazer a ação de obrigação de fazer, mais a ação de execução, procedimentos diferentes. Daria para fazer também, analisando o caso se não caiu na prescrição. Agora, a ação de obrigação de fazer, ela é muito interessante. E por que a gente usa a adjudicação compulsória e não a obrigação de fazer? Porque a obrigação de fazer, às vezes você ganha, o judiciário obriga a pessoa a fazer o que você quer, mas não resolve. A adjudicação compulsória inversa, ela resolve por quê? Porque se de fato não for obrigado, ou se for obrigado e a pessoa não fizer, o próprio judiciário, através de uma carta de adjudicação, ele resolveria. Então, uma pergunta que eu fiz e a resposta eu gostei, porque quem tem a posse é eles. Então, vamos deixar de lado os capião, quem poderia fazer os capião são eles. É possível, sim, fazer a adjudicação compulsória inversa. Na matrícula, o imóvel está no nome de quem? Na matrícula? Ele continua no nome do Banco Ford. Tá. Que é importante a gente saber também. Do Banco Ford vendendo para minha família, vamos falar assim. Entendi. Na verdade, na matrícula do imóvel não apareceu. Parou o ato, parou na escritura pública, né? Isso. Não foi levado a registro, porque era para ser feito imediatamente isso, né? Entendi. Era tipo uma compra e venda rápida, aí se registrava tudo junto.
Entendi. O que empatou, não empatou, o que empatou tudo isso daí foi que para recolher o SPU na época, ele era muito demorado. Demorava 2, 3 anos, porque lá em Alphaville eles tinham todos aqueles terrenos, era o lançamento lá, acho que de Alphaville, parece. Nós falamos com esse diretor que ele se reportava diretamente ao presidente da República, na Avenida Tiradentes, era, né? O que ocorre? Isso daí ia demorar 2, 3 anos. Sem o SPU pago, o cartório de registro se recusava a fazer o registro, né? Esse apartamento, só para o senhor saber, doutor, ele foi dado dação de pagamento de uma concessionária que quebrou, deu para o Banco Ford, tá? A origem dele é uma dação de pagamento. Tanto é que hoje ainda cai nas vagas de garagem, caem algumas ações trabalhistas da concessionária e os advogados lá nem ligam. Eles falaram que vão comprar no leilão a garagem. Eles não estão nem fazendo defesa para isso. Então, isso é um caso que tem dado para nós. Só estou falando a ideia dele. Eu até achei estranho. Falei, mas não era melhor fazer? Não, a gente vai comprar em leilão a vaga de garagem. Eu falei, tudo bem. E você sabe que eu fiquei muito orgulhoso do amigo, porque eu estou vendo os documentos aqui, o amigo é muito didático, escreveu bem, colorido aqui, né? Parabéns, viu? Que legal, que legal. Com muito carinho, quero o teu bem, quero te proteger. A adjudicação compulsória é uma ação muito legal, muito interessante, mas eu não enxergo que seja um caso de adjudicação compulsória na figura inversa. Por quê? A adjudicação compulsória é uma ação maravilhosa, mas traiçoeira. O juiz, a juíza, ele exige, em regra, para que você tenha legitimidade de propor uma ação de adjudicação compulsória inversa, você teria que aparecer na matrícula. Seu nome lá. Então, o juiz, o Poder Judiciário, eu não posso mais aparecer na matrícula. Quem tem que aparecer é ele, é ela. Ele comprou essa família há muitos anos. Então, teria que ser mais ou menos isso, porque aí a carta de adjudicação geraria efeito. Nesse caso, olha que interessante, você vê como a gente tem que procurar advogado especialista mesmo, porque se procura o aventureiro para arrancar dinheiro, ele vai sair arrancando dinheiro. Não é caso de adjudicação compulsória inversa. Esse caso é o caso de fazer o quê? Uma notificação, 2 notificações, que podem resultar em nada, extrajudicial eu falo, né? Via correio, via cartório. Não resolveu, aí você faz uma ação de obrigação de fazer. Onde você vai falar, opa, esse imóvel, conforme escritura pública, não foi transferido. Aí você poderia fazer uma ação de obrigação de fazer, no sentido de falar, eu quero que vocês transfiram, porque na escritura pública aparece no nosso nome. Mas também uma ação de risco, por quê? Porque o problema qual que é? A escritura pública, ela não dita o registro, né? É o cartório de imóveis que dita o registro. O que importa é o que aparece na matrícula do imóvel, na certidão de propriedade. Se a gente junta a escritura pública, pode o juiz ou a juíza, com preguiça, e querendo bater meta, querendo julgar de forma rápida, pode o juiz ou a juíza falar assim, eu também entendo, eu juiz e juíza, que você não tem parte legítima para propor essa ação, porque você apresentou a escritura pública, ok, mas no cartório você não aparece, nem a família, um exemplo, né? Então, com muito... Hoje na matrícula está no Banco Ford, do Banco Ford. É do Banco Ford. Quem teria legitimidade para isso, de fato, né, seria o Banco Ford. E por que eu estou te falando isso? Porque eu quero o teu bem, não quero que você gaste dinheiro. E processo é um negócio assim. Se você não tem justiça gratuita e você faz uma ação, poxa, se você perde essa ação, o que vai acabar acontecendo? Vai gerar sucumbência, né, se você não tem justiça gratuita. Então, além de não resolver o seu problema, você ainda vai ter que pagar a sucumbência, e a sucumbência é alta, porque é com base no valor do imóvel. Então, precisa tomar cuidado. Eu faria o quê? Orientaria, custo muito baixo, eu faria 1, 2 ou 3 notificações extrajudiciais enviadas via correio em AR, aviso de recebimento, ou eu faria no cartório, paga um pouquinho mais, mas o cartório insiste, né, em mandar a notificação, pedindo que seja feita a regularização da propriedade. Aí é o oficial de justiça que entra. Aí na verdade é o cartório, né, o funcionário do cartório. Por que eu estou te falando isso, Richard? Porque eu quero o teu bem. Se você fizer, você pega um advogado, uma advogada que não é estudioso da área, vamos fazer, gostei do nome, vamos fazer. Só que você vai perder, porque
A outra parte vai alegar o quê? Falta de legitimidade, porque não aparece o seu nome na matrícula. Pega um juiz, uma juíza preguiçosa, preguiçoso, que quer se livrar do processo para bater meta, ele vai abraçar a ideia, né? Porque na cabeça dele ou dela, opa, vou bater meta, vou julgar esse processo e acabou. Então, cuidado, hein? Eu não faria, não é caso de educação compulsória, muito menos inversa, por esse motivo. Também na obrigação de fazer, até teria uma chance, aí, mas eu acho arriscado. Tem uma tese de defesa muito boa para tirar você do polo da ação. Eu partiria para uma situação extrajudicial, notificação extrajudicial, uma, duas. Tem um cadastro no TJ que você faz e chama para uma audiência de conciliação. Eu fugiria de processo, porque o meu receio é você não ganhar, que é muito possível, e ainda você ter que arcar com uma sucumbência, né? E eu quero teu bem, você ganhou um amigo aqui, eu sou muito sincero, eu não tô aqui para vender nada, eu tô aqui para te ajudar. Não vou deixar você cair em golpe, não. Quem me procura, eu falo como se fosse um irmão, né? Acho que a gente tem que ter amor no que faz. Essa vida não é só aqui na Terra, né? É muito mais. E você pega, cai na mão aventureira, ele vai arrancar de você, né? Uma ação de dedicação compulsória custa 10 mil reais, 15 mil, uma obrigação de fazer 6, 7, mas não vai resolver. Aí você vai ficar com aquela sensação de frustrado, né? Meu Deus do céu, gastei dinheiro com advogado e ainda, absurdamente, ainda tenho que pagar a sucumbência para outra parte. Então, não quero isso que aconteça com você. Você não merece isso. É uma pessoa do bem, extremamente... pessoa do bem, te percebe, numa hora do bem. Então, não pode acontecer, não. Se você quer cutucar, cutuca de outro jeito. Extrajudicial, notificação extrajudicial, você não gasta nada, você pede para o advogado ele faz para você, ou você mesmo faz. Notificação extrajudicial, venho requerer que seja feita a transferência. E mesmo assim corre o risco de você receber uma contra-notificação, onde a parte vai falar, não, não está nem no seu nome, o que você está exigindo isso? Quem tinha que exigir é quem aparece na matrícula. Eu sei que você está no meio, eu entendo, mas a pessoa... Mas o contrato de compra e venda está do nosso nome para ele. Eu sei disso, mas a pessoa vai usar a falta de registro a favor dela. Esse é o problema, entendeu? Mas aí para eu levar registro, tenho que fazer todo o trâmite, que normalmente faria sempre. O problema, doutor, sempre foi o senhor, eu estou entendendo, mas sempre foi o SPU, né? O laudêmio que o pessoal fala. Ou seja, Serviço de Proteção da União. E hoje já é rápido para fazer, mas no passado ele teve muito problema. Tanto é que hoje eu já sei, se o casal tem um imóvel e falece um dos dois, tem que ir lá e pagar a metade do laudêmio do falecido. Quem não sabe, quando for vender, tem que pagar multa e tudo, né? É verdade. Mas tudo bem. Eu entendi o que o senhor Agora, o que eu já vi acontecer aqui no escritório, e eu falo com experiência, não que o amigo vai fazer isso, mas eu já vi pessoas que tentaram registrar, conseguiram registrar, e aí quando conseguiram registrar, fizeram diferente, fizeram uma ação de arbitramento de aluguel. Porque se você tem uma escritura pública e você vai no cartório de registro de imóveis e faz um requerimento, ó, quero registrar a escritura pública. Se o cartório, né, checando, olhando, fiscalizando, entender que dá registro, você consegue transferir essa propriedade para o teu nome, para o nome da tua família. Aí a briga seria outra. Mas faz muito tempo. Essa escritura pública de quando que é? É de 2000. Ano de 2000. Ano de 2000. Fazem 22 anos. Entendi. Então o cartório normalmente ele vai implicar, vai falar, por que só quis registrar ele agora? Mas também não é obrigado a fazer, desculpa, né? Não, claro, eu concordo. Não é obrigado a registrar. Não é não. Por vários motivos, às vezes está divorciando, está casando, tem ação trabalhista, falta de condições. Verdade, não é obrigado não. Agora... No segundo e-mail, eu mando a escritura não registrada, né? Eu vi aqui. Agora me fala uma coisa, hoje se registrar a escritura pública vai para o nome, não vai para ainda não vai para o seu, né, Richard? Ele vai para o... É seu pai ou avô? É o meu pai. Seu pai. O Alzírio, Lisidato e Olga. Deixa eu ver que eu era procurador na época. Eu vi. Se o senhor tiver no primeiro e-mail, veja bem, escritura pública com compromisso de compra e venda quitado, promessa de cessão de direitos e ocupação na faixa da Marinha. O problema que está atrapalhando muito aí, doutor, é a faixa da Marinha. É verdade.
Porque, o senhor veja bem, o Banco Ford, em 1º de junho de 1999, vendeu para Alziro Lisidati Olga, representado por Richard, que sou eu, o apartamento e as vagas de garagem. E ele não foi levado a registro por conta do lombênio, vamos voltar a falar, o SPU. E eles compraram o apartamento através de um contrato particular. Agora, uma outra opção era fazer o registro dessa escritura, porque também não existe na lei nada que obriga a fazer no prazo, né? É estranho fazer depois de 22 anos, né? Mas muitas famílias falecem, não sabia que tinha, deve ter tantos outros. Ah, não, de fato, né? É que o cartório, normalmente quando a gente não registra, isso acontece em várias situações, né? Ah, comprei um imóvel no leilão, arrematação. O cartório, normalmente, se demora muito para registrar, ele vai implicar, ele vai querer saber o porquê, para até não cair numa fraude, alguma coisa assim. Não é o caso, né? O cartório pode ser que nem faça isso, tem cartório que é mais tranquilo, vai e registra. Mas, de fato, eu orientaria o amigo fazer isso, notificação extrajudicial. Por quê? Para não ter risco, né, de gastar e perder, ter uma sucumbência. Não pode, né? Não tem que ter, né? A intenção é te proteger nesse sentido. É visto ou não? Perdão? O seu escritório trataria disso, dessas notificações? Faço, se precisar, se o amigo quiser, faço com o maior prazer. A notificação é extrajudicial, ela é feita com o timbre do escritório. E o que nós podemos fazer? Envia via correio, via R, né? Aviso de recebimento, via cartório, tanto faz. O cartório você paga o serviço um pouquinho mais caro, mas ele também é muito eficaz, porque para o motoqueiro na porta, insiste, né? Então daria para fazer sim. O custo é baixo, uma notificação você vai gastar. Eu oriento, posso fazer essa notificação, você vai gastar meio salário mínimo. Só que aí você manda 1, 2, 3 notificações, né, via R. Eu posso mandar por aqui, você pode mandar pelo correio, do jeito que achar melhor, tá? Mas dá para fazer sim. E essa notificação quer dizendo o quê, exatamente? Você vai mandar a cópia da escritura pública, é importante mandar informando que foi feita uma escritura pública, para que não ocorra confusão, deseja que seja feito o registro de forma imediata. Pode ser que eles nem respondam, pode ser que eles respondam com uma contra-notificação, que seria a resposta à notificação, falou, olha, o imóvel aparece o nome de fulano, né? Então quem teria que reclamar é fulano, e não você. Pode acontecer isso também, mas pelo menos é uma forma de você dar uma pincelada e falar, ó, não quero que fique desse jeito. Eu orientaria fazer a notificação, se te faz bem, se acha que pelo menos você cutuca ali, talvez aconteça alguma coisa, eles efetuarem a transferência, mas a notificação compulsória não faz não, porque eu quero o teu bem, não quero que você acabe gastando dinheiro e perdendo a ação. Não é caso de notificação compulsória extrajudicial, e pensando numa ação de obrigação de fazer, também entraria numa linha de risco, né? De falta de legitimidade. Então, a notificação é mais para você falar, ó, forcei, tentei, né? Eu acho que seria uma forma mais segura para você não amanhã depois ter que pagar, né? Uma sucumbência, já pensou? Ah, não, pelo amor de Deus. E é uma sucumbência alta, você não consegue isso gratuita, você vai pagar onde a sucumbência? Você vai pagar com base no valor do imóvel, tá louco, já pensou? Entendi. Agora a pergunta, já que o advogado deles fez a proposta anterior e não cumpriu agora, isso daí não serve como um documento, porque ele propôs lá 256 mil reais, que é o cálculo dele. Aí eu peguei e aceitei, relutei, mas aceitei, conforme eu coloquei aqui, né? Eu falei, bom, diante disso, vamos aceitar. Mas aí eles pegaram e me deu a impressão que pularam fora do negócio. Ou eles não têm interesse, né? Pode ser. É que o problema é uma situação ruim essa, né? É uma situação ruim porque quem tem a posse não está nem aí, se não tinha feito uso capião, ou tinha feito a adjudicação compulsória. Quem tem o imóvel no nome também não está nem aí, porque também teria feito a adjudicação compulsória no formato inverso, ou uma obrigação de fazer, ou também uma ação de arbitramento de aluguel. Mas ninguém está nem aí, né? Quem tem a posse não está nem aí, e quem não tem a posse também, quem tem a propriedade não está nem aí, né? É que no Brasil... Ele já tem uns 90 anos. Os filhos deles, que estão dirigindo, é o Mark e o
Fred. São 2 filhos e esqueci o nome da moça, a filha desse casamento. O que me parece é que eles mandaram o advogado deles tratar disso e ele mandou uma planilha no valor de 276 mil. É. Eu relutei e aceitei, mas eu tenho essa proposta, aí eu pergunto para o senhor, está no WhatsApp. Ir no cartório, faço uma ata, ata notarial que se chama, né? É ata notarial. Aquela que É porque o artigo... É ata notarial. O artigo 108 do Código Civil, ele faz o quê? Ele obriga, em toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos, você tem que fazer por escritura pública. Então você vai no cartório de notas, o tabelião de notas, ele lava a escritura pública, o cartório vai fiscalizar se recolheu o tributo, aí você pega essa escritura pública, se o imóvel estiver no nome de quem está vendendo, tudo certinho, você transfere para o seu comprador, né? Então essa é a regra. Tem 2 formas de adquirir propriedade, a originária e a derivada. A originária é o uso capião, e a derivada através dessa forma, dos contratos, né? Entendi. Mas eles não deveriam, pelo menos, então, aceitar esse valor de 276 mil que eles propuseram? Essa proposta eles fizeram para quem? Para mim, por WhatsApp. Está escrito, eu até coloquei aqui, né? O advogado, Dr. Patrick, advogado a filho do seu Mark, que é o filho do Henry, o qual eu fiz o negócio. Porque esse seu Henry eu não consigo mais falar com ele. Se eu conseguisse falar com ele, eu ia resolver. Porque quando nós fizemos o negócio, ele foi espetacular, tivemos vários outros contatos posteriormente, da reforma, tudo. Então tem um envolvimento aí pessoal, vamos chamar. Mas os filhos dele não sabem nada disso. Mandaram esse Dr. Patrick, da proposta inicial era 150 mil. Aí eles mandaram esse Patrick e passou 276 mil, que é o juro simples. Tá. Isso daí não vale como um documento, se eu fizer uma ata disso daí? Não vale. Na verdade, eu falo que o nível da advocacia, acho que em todas as profissões, né? Eu levei minha filha numa uma médica e ela começou a digitar no Google, né? E eu falei, meu Deus do céu, né? Eu acho que o nível está muito ruim das profissões, no geral, em todas as profissões. Esse advogado fez uma lambança, né? Por que ele fez uma lambança? Porque, na verdade, houve uma proposta ali que causa frustração, porque a proposta é dinheiro, né? Só que ele esqueceu de ver quem é o proprietário, quem consta como proprietário, né? Quem consta como proprietário é a empresa. Então, essa proposta, se ele quisesse abrir mão de fazer um uso capião para regularizar esse imóvel, teria que ser feito a quem de fato consta na matrícula, né? Então o advogado foi muito infeliz aí nessa tentativa de resolver. Talvez ele quis regularizar, mas ele foi bem infeliz, né? Não era dessa forma, né? É mais fácil fazer O problema é que ele agora não está cumprindo nem isso, né? Por quê? Talvez ele parou para quebrar a cabeça e viu que estava errado, né? Mas veja bem, nós estávamos falando em 450 mil, vamos arredondar. Ele falou em 270. Eu relutei, mas aceitei. Mandei para ele, inclusive, que tinha que pagar os filhos da Helenice, lá, os nomes até. E daí em diante eles desapareceram. E não dão mais atenção. É porque o advogado... Aí vem um terceiro advogado que foi contratado, que é o primeiro, que vem com a outra proposta de 150. Era melhor deixar eles por 150, deixar eles sem a escritura por enquanto. Mas sabe o que eu acho que aconteceu? Ele parou para quebrar a cabeça. Pararam para quebrar a cabeça e viram que a forma mais rápida para consertar isso, né, seria o uso capião, porque eles, quanto tempo de posse eles têm? É um absurdo, né, de tempo, né? 20 anos. É claro que para nós, né, para o amigo, eu me coloco do teu lado, para nós nossa, ótimo, paga aí que nós assinamos a escritura pública. Aí você se vira do seu jeito aí, o que você vai fazer, né? Você vai conseguir registrar, você vai usar a escritura pública para fortalecer também o uso capião. Mas o advogado, eu acho que quebrou a cabeça, ou trocaram de advogado e pegaram um mais estudioso, alguma coisa nesse sentido, e viu que não tinha necessidade de fazer esse tipo de negociação. Era mais fácil o quê? Fazer um uso capião, uma REURB, né? Hoje em dia tem a REURB, que é a regularização direta na prefeitura. Você faz um requerimento, requer a REURB, é a regularização fundiária. Desculpa interromper, eles são tão ineficazes que eles preferem
comprar as vagas de garagem em leilão Meu Deus. do que entrar na Justiça do Trabalho e mostrar que aquele apartamento já aquela vaga não é mais do Adalberto, que era o dono da concessionária, e já não pertence mais, que é uma defesa fácil. Qualquer recém-formado saberia fazer isso daí. É só entrar na trabalhista lá, levar o documento, e eles estão preferindo comprar em leilão. Vão pagar nessas vagas de garagem talvez 200, 300 mil reais. Coisa que eles poderiam resolver isso, você não entendeu, né? Entendi. Nas vagas de garagem, tem vários processos trabalhistas do ex-proprietário, não é o Banco Forte, da concessionária. Eles estão preferindo fazer isso. Eu acho... O Richard, acho que você vai concordar comigo. As coisas mudaram, né? Em todos os sentidos, né? E tem que mudar mesmo, fazer o quê, né? Em todos os sentidos, literalmente, né? E eu percebo hoje que o advogada, às vezes ele tem aquela postura, se veste bem e fica e no Instagram que é rico, que eu não sei, mas falta conhecimento, né? É assustador. Eu acho que a sociedade brasileira está tão fraca, mundial, né? O ser humano está fraco. Você vê esses coaches que estão ficando milionários, né? Por quê? Porque é uma sociedade totalmente fraca, né? As pessoas pagam valores absurdos, valores de cursos caríssimos, pessoas que ficam ricas vendendo esses cursos, né? Dando esse estelionato, né? É engraçado. O que aconteceu aí, eu acho que foi um advogado muito infeliz, né? Ele usou a conclusão muito errada e alguém caiu a ficha. Falou, opa, peraí, você está fazendo uma groselha aqui, nós estamos comprando um negócio que a gente tem direito de uso capião, de reurb, e por isso sumiram, né? Infelizmente, porque para nós ia ser um ótimo negócio. Tá bom, tem uma escritura pura, você quer que eu assino, assino. Não estou fazendo nada de errado. O que você está pedindo para fazer e me pagando é para assinar a escritura pública, então eu vou assinar. Mas a partir do momento que alguém orientou, estudou, caiu a ficha que não existia necessidade, por isso eles fugiram, viu, Richard? Desse compromisso. Fugiram, né? Fugiram, viram que não tinha necessidade de gastar 200, né? 150 mil, fugiram. Existem outros meios para regularizar esse imóvel, um deles é a reurb, ou uso capião, judicial, extrajudicial, né? Se eu necessitar essas cartas que o senhor citou, o seu escritório faria isso daí? Se o amigo quiser, faço sim. Pode ser que nem respondam, pode ser que faça uma contra-notificação e a tentativa era o quê? E aí, vocês vão comprar ou não vão? Tô aqui para ajudar. Vai saber o que aconteceu, porque o advogado sumiu, né? Viram que realmente não conhecia o assunto, falou muita besteira, mas é uma forma de você cutucar, pode ser que nada aconteça. Pode ser que apareçam de volta. Mas por que eu falo dessas notificações? Porque não te coloca em risco, né? Não coloca em risco de você gastar ter que pagar a sucumbência. Seria um risco muito grande. Então, seria uma forma de você fazer alguma coisa, cutucar para ver o que sai, né? Mas de uma forma bem cuidadosa, uma forma assim que não acabe não te prejudicando, né? Tá ok. Doutor, fico muito agradecido. Desculpa a minha sinceridade, viu? Mas... Desculpa. Você já... O senhor é professor? Eu sou muito sincero, eu penso com muito carinho, né? Eu não tô aqui para vender nada e não quero fazer você gastar dinheiro sem necessidade. Então, desculpa a minha sinceridade, mas eu quero o teu bem. Eu não quero que você não só não gaste dinheiro à toa, não só gastar dinheiro à toa, mas eu não quero que você tenha um prejuízo. Eu quero o teu bem. Isso é respeito, é amor ao próximo. Eu acho que não pode. Se você caísse na mão de pessoas erradas, com certeza te empurraria uma ação de adjudicação compulsória, uma ação de obrigação de fazer, e aí lá na frente você ia perder, ter que pagar a sucumbência, fora os honorários, aí tenho certeza que iam virar para você o advogada, mau caráter, né? Porque eu falo que é mau caráter fazer isso. Olha, não temos culpa, né? A advocacia não existe causa ganha, mas não existe causa perdida, e é o caso de uma causa perdida, não pelos documentos que você tem, mas pela situação em si, com muito carinho e muita propriedade, viu? Eu quero o teu bem. Muito obrigado. O senhor falou que é professor da onde? Vários lugares, né? A minha vida já dei aula em muito lugar. Hoje na Uninove, na Mackenzie, dou aula na PUC também. E hoje, principalmente, é a escola do momento, que é a ESU, a Escola Superior Universitária, né? Portal ESU, que é uma faculdade de pós-graduação prática para advogados, né? Tudo bem. É que eu pensei, eu tenho um amigo, o doutor Evandro, só que ele é criminalista.
E ele também dá aula no Mackenzie. Eu pensei que o senhor não conhecia. Evandro. Eu conheço o Delore, conheço quem mais? Ah, um monte de gente que dá aula lá, mas é muitos professores. Essa pergunta foi extrajudicial. Tá bom, doutor. Se eu precisar contar nesse próprio e-mail, se eu resolver fazer a notificação, eu falo com o senhor pelo e-mail. Claro, pensa direitinho, faz tudo com calma para dar certo, tá bom? Tá. Muito obrigado por enquanto. Tá? O senhor foi muito gentil. Fiquei muito contente da sua parte. Eu que agradeço. Ganhou um amigo aí, viu? Fica com Deus, tá? Se cuida. Precisar, tô aqui. Valeu a pena o puxão de orelha em mim. Não, eu vou deixar eu me gastar dinheiro de bobeira, não. Senão depois aí fica com aquela sensação de frustrado, triste. Não, sai fora. Muito obrigado. Viu? Tchau, um abração. Um ótimo dia. Tchau. Igualmente. Fica com Deus. Tchau. Obrigado.